Flamengo. Patrocínio Brahma. Salve, salve galera, salve, salve nação rubro-negra. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso repórter e setorista de Flamengo, o Léo Burlá. Fala, Léo, tudo bem? Fala, Pedro, tudo bem? Mais uma vez, um novo episódio, podcast UOL Flamengo, mas uma coisa não muda, Flamengo sempre quente. Vamos embora. Então, Léo, e a impressão que a gente tem é que o clima no Flamengo está esquentando um pouco mais, né? Com a derrota para o Fluminense, já tinha tido as derrotas para o Juventude, para o Red Bull Bragantino. A pressão em cima do Rogério começa a se intensificar um pouco. É uma impressão correta? Dá para a gente dizer que a temperatura no Flamengo aos poucos começa a subir um pouco? Cara, a impressão é correta, sim. Assim, não tem... A gente já, desde o início do nosso projeto aqui do podcast, a gente já vem falando que ele meio que é um sobrevivente, né, cara? Assim, ganha um, ganha dois, ganha três, aí beleza, o pessoal parece que esquece um pouco dele, mas perde uma, perde duas, empata uma e volta tudo à tona, tá sempre na superfície, né? É complicado, e agora ele está nesse momento da pressão de volta. E amanhã, um jogo que ganha áreas de decisão, né? Para ele, inclusive. Você considera justa essa pressão, Léo? Porque, por exemplo, o que a Copa América fez com o time dele é uma coisa absurda, né? E ele tem que enfrentar e reagir. E, ao mesmo tempo, a cobrança sobre resultados continua. Assim, a gente não pode perder de perspectiva que tem uma certa má vontade prévia desde o dia 1, né, com ele. Dia 1 seria injusto, mas, assim, não existe uma boa vontade com ele por boa parte da torcida desde o começo. E aí as pessoas, no calor da emoção e tal, perdem essa perspectiva, né, de Copa América, de um mês praticamente sem 5, 6 jogadores, com o Gerson fora, com o Gabigol fora, com o Everton Ribeiro fora, com a Arrascaeta voltando agora, com o Isla fora, os reforços sonhados não chegam e não tem muita mágica possível também. Eu acho que as críticas em relação à atuação dele no jogo como treinador, muitas delas são justas. Me parece que a substituição do Michael, por exemplo, que é um cara que enfrenta muita crítica por aqui, mas no Fla-Flu, lá da Neoquímica Arena, estava fazendo uma partida de muito valor, estava ajudando demais o time na frente e atrás, inclusive. Acho que as críticas pontuais a esse trabalho dele em São Paulo são justas, mas aí vem um monte de coisa que estava presa antes, né? Que o pessoal parece que fica esperando aquela derrota, aquele tropeço para desaguar tudo que estava entalado, né? E a impressão que a gente tem também é que ele não encontrou aí a melhor forma de se relacionar dentro do Flamengo, né? Ele me parece, eu não vou dizer aqui, você pode dizer melhor que eu, ele tenha problemas de relacionamento, mas não parece ter se encaixado muito, não parece ter conseguido construir aí uma relação muito próxima e de amizade com jogadores, talvez até com funcionários. Ele não parece, né, ter aquilo que treinadores mais experientes, mais antigos, como o Abel faziam, como o Filipão fazia. Ele parece ser um cara que segue muito a linha dele ali, né? E às vezes nesse processo acaba criando alguns atritos, acaba criando algumas diferenças. A gente já abordou isso aqui também muitas vezes, né? Que falta molejo para ele, né? Falta um pouco entender um pouco melhor esse ambiente no qual ele está inserido, né? Cada clube tem suas características próprias e a gente não está aqui dizendo qual que é melhor, qual que é pior, qual que é mais legal e qual que não é tão legal. Só que o Flamengo requer esse molejo, sabe?
pouco mais de leveza, um pouco mais de... o Ceni é muito duro, assim, ele é muito... como é que eu vou dizer de uma forma justa, assim? Ele não consegue sair daquele script, sabe? Ele não dá um sorriso, não... sempre uma resposta, são sempre respostas muito mecânicas. Ele foi mal na coletiva também, e isso pegou mal no Flamengo, sabe? Ele deu algumas respostas atravessadas, mandou um monte de recado. Eu acho que falta isso desde o começo, tá? Isso as pessoas com as quais eu converso no Flamengo admitem isso, que falta um pouco desse traquejo, falta ele entender um pouco melhor aonde ele está, sabe? Parece que ele não consegue entrar nesse espírito do clube, sabe? As coletivas já eram um problema para ele no São Paulo. Ele fica quase que ofendido, né, com perguntas que questionam as escolhas que ele fez aqui e ali. Ele dá indireta para a diretoria, ele teve um episódio com o Pedro também, que ele foi super contundente, e, aliás, queria até te perguntar se isso foi resolvido internamente, se a relação Ceni-Flamengo, Pedro, hoje ela está tranquila ou se ela ainda tem alguma turbulência por causa das declarações do Rogério, da questão da Olimpíada? Não, isso morreu, assim, mas é óbvio que sempre deixa aquela feridazinha, né? Mas morreu, não é isso que está atravancando qualquer tipo de evolução do trabalho, assim. Eu acho que é mais essa coisa do diálogo mesmo. E, Pedro, tem uma coisa que é muito maluca, assim, a gente está falando de um técnico que já ganhou 3 títulos, tá? Imagina um cara um cara que viesse de derrotas em série, de fracasso em série, de vice-campeonatos em série. Mas aí causa até uma reflexão bacana, que isso a gente pode até jogar para um outro episódio, enfim. Parece que o Ceni vai ter que conviver com isso em qualquer clube que ele for, né? Ele é meio refém dessa imagem dele de ídolo de um clube só. Então, é incrível isso, né? Como parece que ele vai ter sempre que lutar contra o sucesso que ele próprio construiu como ídolo do São Paulo, né? As pessoas o veem como esse cara, o mito, né? O São Paulino. E aí, pegando carona nesse meu próprio raciocínio, eu queria também falar uma coisa que você pode me ajudar a esclarecer, talvez. O Ceni está encarando aqui isso como jogador e como treinador, tá? Uma situação inédita na vida dele, né? Ele não está habituado a ser questionado. Ele não está habituado a estar no fogo cruzado. Ele foi 20, 25 anos um jogador inquestionável, sabe? Idolatrado, amado. No São Paulo, quando ele começa a carreira dele como treinador, embora houvesse questionamentos e tal, ele sempre teve esse estofo do ídolo ali para dar uma amenizada na pressão, na crítica, na cobrança. Acabou que ele saiu por conta de uma decisão da diretoria. E aí no Cruzeiro, acho que não dá nem muito tempo dele ser pressionado, não ser pressionado, ser criticado, ser avaliado. Acho que é uma passagem tão rápida e confusa ali, o Cruzeiro mergulhado em problemas que o Ceni era o menor dos problemas ali, e no Fortaleza ele encontra o tapete vermelho, o ambiente perfeito para ele se desenvolver e ganhar título e trabalhar em paz. E aí eu acho que agora no Flamengo, ele aos 40 e tantos anos, depois de ganhar tudo como jogador, e já ganhou coisa pra caramba como treinador, ele está tendo que lidar com uma situação inédita na vida dele, que é dessa cobrança intensa, assim, dessa lupa intensa, desse questionamento. O Ceni não está habituado a ser criticado. O Ceni é um mito, né? na cabeça, na imagem média que as pessoas criaram. É isso, é o ídolo intocável, é o cara dos não sei quantos gols, é o cara dos não sei quantos 1000 jogos como jogador, é o cara com título de Copa do Mundo, título mundial de clubes, enfim, o cara com uma carreira absurda, assim, que a gente tem que aplaudir. Mas eu acho que é curioso isso também. Eu vejo que ele agora, depois de tanto tempo na estrada, ele está encarando uma situação absolutamente inédita na vida dele. Não sei se você fecha com esse raciocínio.
Não, eu acho que a colocação é muito pertinente. Eu vou chamar o intervalo rapidinho e na volta a gente continua essa conversa. 1 minutinho. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Salve, salve, galera. Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL Flamengo. E o Léo estava dizendo, né, que o Ceni está enfrentando, de fato, uma coisa muito rara na carreira dele, tanto como jogador como técnico, que é enfrentar essa contestação, porque ele era uma unanimidade absoluta aqui no São Paulo, e é verdade. E ele já reagia muito mal quando ele começou a sofrer essa contestação no São Paulo. Não sei, eu era setorista de São Paulo nessa época, e eu me lembro claramente dele trazer para a coletiva anotadas as estatísticas do São Paulo para ficar rebatendo cada crítica da imprensa, né? Ah, você está falando que meu time jogou mal, mas meu time teve 56% de posse de bola, os caras tiveram 40%, a gente chutou. E isso minou demais ele no São Paulo. São as mesmas coisas que me parecem que estão sendo problemas para ele no Flamengo, que são a dificuldade dele em reagir e lidar com as críticas, com a adversidade, e algumas dificuldades pontuais de relacionamento mesmo, com atletas, com o elenco, porque ele é um cara muito pouco maleável, ele é um cara que no São Paulo também, eu não sei se você se lembra do episódio do Fair Play do Rodrigo Caio contra o Corinthians. Lembro. O Rogério também veio a público na entrevista, criticou, falou que não, que foi contra a demonstração de fair play, e isso foi desgastando ele no São Paulo e está desgastando ele no Flamengo. No domingo foi vamos chamar assim, foi um show de entrevistas à moda São Paulo, a coletiva dele depois da derrota no Clássico, né? Ele até deu uma resposta muito atravessada para uma repórter, e aí ele falando, a gente teve 21 finalizações contra, sei lá, meia dúzia do Fluminense, não sei o quê. Ok, é um fato, né? Um fato, friamente é um fato. Só que se você olhar a qualidade dessas finalizações, não é exatamente, né, algo que a gente possa dizer, poxa, o Flamengo botou 6 bolas na trave, o goleiro fez 5 defesas impossíveis, o jogador perdeu bola gol sem goleiro. Teve ali, eu acho que dá para colocar na conta umas 4 chegadas assim, com perigo, mas foi isso, e foi um Flamengo bem à moda Ceni mesmo, muita posse, a bola o tempo todo, Fluminense na roda, aquela pressão para retomar a bola e com sucesso, mas à medida que o time cansou e o Ceni foi mal nas mexidas, o Fluminense sentiu a brecha, viu a brecha e caiu para dentro. E não dá nem para dizer que a derrota é injusta não, sabe? E as mexidas têm sido também um problema para ele durante toda a passagem pelo Flamengo, né? Ele é muito contestado pelas leituras de jogo que ele faz, pelas substituições que ele faz, né? A gente eu volto a dizer, eu acho que a gente tem que fazer uma ponderação justa sempre. Ele tem um leque mínimo no momento. Então, assim, a verdade é que o Flamengo cai de rendimento físico em determinado ponto do jogo porque não aguenta manter aquela pegada. E ele olha para o banco, tem um monte de garoto da base, aí tem o Thiago Maia voltando depois de 7 meses de recuperação de uma lesão gravíssima no joelho. Então, assim, acho que isso tem que entrar na conta também, o que não nos impede de apontar erros. Eu acho que ele foi mal no domingo. Acho que ele tirar o Michael, por exemplo, foi um equívoco determinante para o resultado. Se você seguir, né, a carreira dele, isso é um traço de personalidade dele mesmo.
Eu não sei se você se recorda, lá em 1999, quando ele foi convocado para a seleção, teve, acho que se não me engano, foi um amistoso contra o Barcelona, e ele falhou nos 2 gols naquele jogo. Sim. A seleção perdeu para o Barcelona por 2-0, e depois do jogo ele deu uma entrevista falando que, fora os 2 gols que foram lances isolados, tinha sido uma das melhores atuações de um goleiro nos últimos anos com a camisa da seleção brasileira. E é uma declaração que afetou severamente a continuidade da carreira dele na seleção brasileira. A raiz disso, né, dessa forma de pensar, dessa forma de reagir a críticas, dessa forma de se defender, é a mesma do comportamento que ele vem tendo nessa carreira como treinador. É uma autoconfiança que se confunde com uma certa arrogância também, né? Aparentemente ele não está sabendo tirar dos episódios as lições necessárias, né? Porque pelo que você está falando, você com a sua experiência de setorista do clube pelo qual ele começou a carreira como jogador e como treinador, é o ídolo incontestável, o jogador máximo. Ele repete um roteiro, né? Então, assim, quando a gente erra 1, 2, 3 vezes, a gente tenta não errar a 4ª, né? E aparentemente ele vai repetindo o mesmo roteiro, tropeçando nas mesmas pedras, né? Mas aí me diz se você concorda, Léo. Eu acho que também ele enfrenta uma situação muito sui generis, né? Porque você tem o contraste do Flamengo dele com o Flamengo do Jorge Jesus. Você tem a força desse elenco do Flamengo, que é muito grande. Isso acaba criando em cima dele uma narrativa de que ele conquistou o que conquistou porque ele tem nas mãos um time muito forte. Tanto não é um fruto tão direto do trabalho dele, que você tinha um antecessor, né, com o Jorge Jesus, que tirava muito mais desse time. Eu acho que isso pesa muito em cima dele. Essa sensação que fica o tempo inteiro e a cada sequência de resultados um pouco piores, de que o que ele tem conquistado com esse Flamengo é porque ele tem nas mãos um time muito forte. Mas que talvez ele não esteja tirando desse Flamengo, ao longo de toda a trajetória, mesmo com os bons resultados, o que ele poderia estar tirando. Eu acho que isso fica como uma nuvem em cima dele o tempo inteiro. Essa nuvem vai sempre existir. E acho justo também a gente dizer que o Flamengo hoje não joga no seu limite que a gente imagina, embora também acho justo a gente dizer que esse time apresenta alguns, não poucos, alguns momentos de bom futebol. Eu acho que o que está faltando é talvez além dos jogadores que estão fora do time há um mês e pouco, né? E é um negócio que não acaba nunca, a Copa América é eterna, né? Estamos jogando uma Copa América em looping, parece que não acaba nunca. Eu acho que falta precisão na hora de matar os jogos, cara. Porque a sensação que se dá é que o Flamengo cria. Não mata, aí o adversário se anima e fala, opa, dá para eu ganhar isso aqui. É o roteiro do jogo contra o Fluminense. O Fluminense foi absolutamente dominado no primeiro tempo, e isso acontece com muita frequência nos jogos do Flamengo. Só que quando o Flamengo não liquida, a fatura física fica alta, cobra a conta. E aí, eventualmente, o time toma um gol e acabou o jogo. Tchau, um abraço. Então, eu acho que essa questão de finalização é bastante importante, isso é trabalho do treinador. A gente falava muito de posicionamento defensivo, fragilidade defensiva. Ele conseguiu dar uma boa estancada aí. A dupla de zaga domingo estava fazendo um jogão, o Rodrigo e o Gustavo Henrique. E aí, futebol é fogo por causa disso. O Gustavo Henrique toma um drible no gol, pronto, desaba tudo. A atuação que vinha sendo excelente já fica posta em xeque. Aí a torcida vai para a rede social para falar de Natan,
que não sei o quê, que é um cracaço, que é o novo Baresi, e que foi vendido para o Bragantino, por que vende o Natan e tem Gustavo Henrique? Aí, como eu te falei antes, aí, as coisas parecem que ficam guardadas, sabe? Fica ali tudo numa gavetinha. Potencializa, né? Aí perde, pronto, abre a gavetinha e joga tudo pro alto de novo, sabe? É Sene, é Natan, é que não contrata, é que não trouxe o Rafinha, aí volta tudo. E o Flamengo tem pela frente aí, né, amanhã o Atlético Mineiro, um jogo fundamental. E aí tem Chapecoense, né, tem o Defensa e Justiça pela Libertadores, Bahia, e aí o segundo jogo contra o Defensa e Justiça. Então aí é um pacote de 5 jogos, que acho que são indiscutivelmente decisivos para o futuro do Flamengo e para o futuro do Rogério Ceni no Flamengo, né? Eu acho também. Eu acho que amanhã ele entra com uma lupa grande, sabe? A lupa está cada vez maior, mas amanhã, pelo Flamengo estar patinando nesse início do Brasileiro, embora, de novo, é importante dizer, cheio de desfalque por causa da Copa América, é difícil imaginar um ambiente tranquilo se perder outra, sabe? Em que pese o Atlético Mineiro ser um adversário fortíssimo, um time que mostra que vai brigar pelo título, mas eu acho que uma derrota amanhã bagunça bastante o coreto, assim. Mas aí é complicado, você vai fazer uma mudança agora, a uma semana da Libertadores, com essa regra nova de técnicos em vigência, é delicado, é bem delicado, mas o jogo ganhou, já era importante por si só, porque existe uma rivalidade histórica entre os dois clubes. O Flamengo briga por um tricampeonato, que seria uma coisa gigantesca, mas acho que esse componente está forte também. Eu acho que uma derrota amanhã, óbvio, a ver como seria uma eventual derrota. Uma coisa é você perder, sei lá, o goleiro de falha no último minuto, não sei, coisas que acontecem no jogo, mas se o Flamengo for dominado, for vencido com facilidade, não mostrar repertório, não mostrar reação, a corneta vai ficar imensa. É isso aí, Léo. Muito obrigado pela participação. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou mais uma vez com a participação do nosso repórter Léo Burlá. A edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanese. E é isso aí, semana decisiva para o Flamengo. Sigam aqui com a gente, na próxima terça-feira a gente está de volta, talvez com uma definição mais concreta sobre o futuro do Rogério Ceni e da continuidade do trabalho, talvez não, mas com muito mais informação e opinião sobre o Flamengo. Muito obrigado.